Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina. Bem-vindos a outra mini-aula como parte da divulgação da nossa pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. O que são delírios? Antes, um convite. Inscreva aqui no nosso canal youtube.com/Vida Mental e continue recebendo os avisos das nossas próximas publicações em vídeo. Também ative o sininho e tenha os alertas quando novos vídeos forem ao ar. Bem-vindos! Delírios e alucinações são sintomas psicopatológicos muito estudados por profissionais que atuam em saúde mental, tanto na prevenção como no tratamento, assim como na reabilitação. Delírios são sintomas psicopatológicos que caracterizam-se por alterações do pensamento, que caracterizam por distorções no modo de compreensão, avaliação da realidade, através de certezas, de conclusões, de argumentações, de discursos que, apesar das pessoas em torno do paciente não reconhecerem, não aceitarem, não contra-argumentarem, o paciente, a paciente continua tendo a certeza que aqueles seus entendimentos são verdadeiros, reais e correspondentes à realidade. Muito importante que uma característica fundamental das vivências e das certezas que correspondem a delírios é que estas não modificam, não alteram, não adaptam-se, não levam à reflexão por parte do paciente quando recebe contra-argumentações, quando recebe explicações que tentem adequar e alinhar essas certezas errôneas para a realidade. Portanto, delírios são alterações psicopatológicas em que o indivíduo adoecido tem certezas não pertinentes, mas que não mudam com contra-argumentação lógica. Logo, essa mudança vai depender necessariamente do uso de medicamentos da classe dos antipsicóticos. Portanto, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana, de 2014, os delírios são crenças fixas, certezas, conclusões imutáveis, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. Ou seja, por mais que haja um esforço do interlocutor, profissional de saúde, familiar, ministro religioso, pessoa de confiança do paciente, para que ele adapte os seus entendimentos para a realidade, isto não acontece, sem o uso de medicamentos. Então, nós temos, por exemplo, os delírios persecutórios, que são aquela crença por parte do nosso cliente de que irá ser ou prejudicado, ou assediado, ou assassinado, e assim por diante, por outra pessoa, organização ou grupo. Ou seja, delírios persecutórios são certezas por parte do indivíduo adoecido que ele vai ter uma punição, vai ter uma agressão, vai ter uma ofensa por parte de outros, sem que isso seja verdadeiro. E os delírios de referência são crenças de que gestos, comentários, estímulos ambientais e assim por diante são direcionados à própria pessoa. Ou seja, vê-se, por exemplo, um artista, um personagem da TV lá interpretando o seu papel e esse indivíduo adoecido que assiste aquilo tem a certeza, a compreensão de que não correspondia à realidade. Então, ele tem certeza que aquilo é para ele, enquanto isso não corresponde à realidade. Então, esse é um exemplo de delírio de referência. Achar que outros estão direcionando uma mensagem, informação, um gesto a ele, enquanto isso não é realidade. Temos os delírios de grandeza, que são certezas de que o indivíduo tem
domina, exerce ou dispõe de qualidades superiores, inimagináveis, irreconhecíveis, grandiosas. O que aqui coloca-se como pessoa crê que tem uma habilidade excepcional, riqueza ou fama, que também não corresponde à realidade. Da mesma forma que os delírios, outra forma de conteúdo, são os delírios erotomaníacos, ou seja, a pessoa adoecida crê falsamente que outra pessoa está apaixonada por ele. E geralmente, para quem está ouvindo esta informação do adoecido, vê que é algo muito sem lógica, sem viabilidade, sem mínima possibilidade de realismo, mas que o adoecido permanece com essa certeza. Temos os delírios nihilistas, a convicção de que ocorrerá uma grande catástrofe. Já veio vários casos, por exemplo, de pacientes idosos que desenvolvem quadros depressivos com um delírio nihilista, que, mesmo não tendo absolutamente nenhuma alteração em repetidos exames de sangue, de imagem e exame físico, continuam na certeza que vai morrer a qualquer momento por uma doença incurável que, de fato, não existe comprovado por avaliação médica. Temos os delírios somáticos, que são preocupações referentes à saúde e à função de alguns órgãos, que também comprovadamente não são reais a partir de avaliações exaustivas médicas. Então, estas são algumas modalidades, algumas temáticas de delírios. E vamos classificar como sendo bizarros aqueles que têm um exagero evidente de implausibilidade. Ou seja, que de fato, mesmo com muito esforço, o interlocutor não consegue ter nenhum nível de compreensão por indivíduos da mesma cultura. Ou seja, que extraterrestres, por exemplo, possam substituir os órgãos. Ou seja, os delírios bizarros são aqueles que não correspondem à realidade com um nível de desproporção muito exagerado. Ou seja, que qualquer pessoa minimamente saudável não vai compreender aquilo como tendo a mínima possibilidade de existir. Temos retirada de pensamento, então, crença de que os pensamentos da pessoa foram removidos por alguma força externa, seja ela torre de TV, extraterrestre. Inserção de pensamento, de que pensamentos estranhos foram colocados na mente. Desses pensamentos estranhos que foram colocados na mente, que alguma instituição, alguma entidade, de maneira maldosa, inseriu pensamentos que ele não queria ter, que ele não queria usar, que ele não queria que fosse próprio da sua cabeça. E delírios de vontade. O corpo ou as ações do indivíduo estão sendo manipuladas por uma força externa, física, espiritual, de extraterrestres. Enfim, nós temos outras formas de delírios, cujas são certezas relativas a pensamentos que estão sendo tirados, inseridos ou ações manipuladas. Diferente do que muitos e muitos alunos nossos, mentorandos, clientes de consultoria, pensam que o delírio ele é exclusivo da esquizofrenia, não. Nós temos delírios, ou seja, alterações psicopatológicas do pensamento, também em outros adoecimentos, como transtorno esquizoafetivo, como transtorno bipolar com sintomas psicóticos, como transtorno depressivo com sintomas psicóticos, como transtorno, alguns casos, transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, delírios não são exclusivos do adoecimento mental esquizofrenia. Podem estar presentes em outros adoecimentos, cujo tratamento necessariamente inclui o uso de medicamentos antipsicóticos. Essa foi uma mini aula, então, como parte da demonstração do nosso curso de pós-graduação em saúde mental para equipes multiprofissionais. É um curso que temos muito orgulho de divulgar, porque ao longo dos anos temos o prazer de ter formado centenas de alunos altamente competentes para atuarem no mercado de trabalho de forma altamente competitiva. Então, aí está disponibilizado para profissionais médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, nutricionistas, farmacêuticos, que querem, que desejam, que almejam irem para um outro nível de formação, em nível de pós-graduação. Então, se você está inseguro, insegura,
insatisfeito, insatisfeita, incomodado, incomodada, vamos realizar a nossa pós-graduação em 360 horas, distribuídas ao longo de um ano, e adquirirmos conhecimentos aplicáveis altamente qualificados para o exercício profissional de maneira mais competente, reconhecida, efetiva, trazendo melhores resultados para o seu trabalho em consultório, na saúde pública, em clínicas, enfim, nós preparamos de maneira muito competente os profissionais que vão atuar em saúde mental, com investimento justo, com professores que, além de ministrarem aulas, atuam no mercado de trabalho, transferindo conhecimentos qualificados para o dia a dia, e estamos, através desse link aqui no slide e também abaixo do seu vídeo, dando acesso a entrar no site da Unip, onde vão ter informações pedagógicas, financeiras, metodológicas e administrativas sobre o nosso curso. Entre lá e tenha acesso a todas essas informações. E ainda assim, estão disponibilizados nossos telefones, e-mails e todas as possibilidades de ofertarmos todos os esclarecimentos antes, durante e após a nossa pós-graduação. Então, bem-vindos e vamos para um nível de conhecimento e aplicação muito mais além.